E se eu te dissesse que a maior ameaça à indústria americana não veio da China, da globalização ou da automação, mas da própria promessa de protegê-la? E se o grito de America First, ecoando nos palanques políticos, não significasse um recomeço, mas o início de uma implosão? Foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Na terra do Fordismo, da linha de montagem, da ideia de que trabalho duro e indústria forte são sinônimos de progresso. E aconteceu com a Ford, o nome que, por mais de um século, foi sinônimo de mobilidade, orgulho nacional, classe média, chão de fábrica e promessa de futuro. Mas essa história, que começa com otimismo, termina com um aviso sombrio. No dia 17 de maio de 2025, a realidade bateu com força na porta da Ford e de milhares de famílias americanas. Em um comunicado seco e direto, a empresa anunciou o fechamento de 2 fábricas icônicas em Chicago e em Flat Rock, Michigan. Resultado: 9.000 demissões. E o mais absurdo é que isso tudo não aconteceu por conta de uma guerra, de um colapso financeiro ou de uma pandemia. A causa foi interna. E tem nome: Donald Trump. Ao retornar ao poder com sua campanha de 2024, Trump decidiu dobrar a aposta no seu velho discurso protecionista. Um novo pacote de tarifas foi lançado como arma de defesa nacional, 25% de sobretaxa sobre todos os carros e autopeças importadas, mesmo os vindos de países aliados como México, Canadá, Japão e Coreia do Sul. A justificativa? Proteger empregos americanos. O efeito? Exatamente o oposto. O prejuízo estimado pela própria Ford chega a 1,5 bilhão de dólares em 2025. Um número que por si só já assusta, mas que ganha contornos trágicos quando olhamos o que está por trás dele. Fábricas paradas, projetos suspensos, investimentos congelados e um colapso se alastrando por toda a cadeia automotiva. Na Ford de Chicago, o ambiente que um dia pulsava com o som de máquinas, vozes e produção virou um cemitério industrial. Mais de 2.300 trabalhadores foram demitidos. Na planta de Flat Rock, 1.100 empregos evaporaram. E o mais cruel? Não foi por má gestão. Não foi por queda na demanda. Foi por falta de peças. Simples assim. O aumento repentino no custo de componentes importados paralisou as linhas de montagem. E isso, em uma indústria onde 40% do carro é produzido fora dos Estados Unidos, é como arrancar metade do motor e esperar que ele funcione. A cadeia de suprimentos foi meticulosamente construída ao longo de décadas. Um ecossistema trinacional entre Estados Unidos, México e Canadá, onde cada peça chega no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo. Destruir isso da noite para o dia é como tirar o maestro de uma orquestra e esperar que a sinfonia continue. Mas a decisão de Trump não levou isso em conta. Ele não ouviu os engenheiros, os economistas ou os operários. Preferiu repetir o mesmo bordão. Deviam ter trazido a produção de volta para os Estados Unidos há muito tempo. Frase de efeito. Nada mais. Porque quem conhece a indústria sabe. Não se realoca uma cadeia produtiva inteira com um decreto. Não se reconstrói uma base industrial em 6 meses. E, principalmente, não se obriga uma empresa a operar com prejuízo só para agradar a um slogan. A Ford tentou resistir, tentou ajustar preços, tentou cortar custos, mas chegou a um ponto insustentável. E o resultado foi esse. Portas fechadas, sonhos destruídos e uma pergunta pairando no ar como um espectro incômodo. É isso que significa colocar a América em primeiro lugar? Porque quando falamos de America First, é importante perguntar: qual América? Há 2 investidores? Há 2 discursos inflamados na televisão? Ou a dos trabalhadores que agora estão em casa, sem saber como pagar a hipoteca, o plano de saúde ou a faculdade dos filhos? E o mais irônico é que, ao mesmo tempo em que as fábricas americanas estão desligando suas máquinas, empresas europeias e asiáticas estão aumentando sua participação no mercado dos Estados Unidos. Elas se adaptaram, elas aproveitaram os subsídios dos seus governos, elas mantêm uma política estável e previsível. E o resultado? Estão ocupando o espaço deixado por Ford, GM e Stellantis, que agora lutam para sobreviver ao caos tarifário imposto por Washington. Os dados falam por si. Segundo o Brookings Institution, os custos de componentes aumentaram entre 18% e 32% após a tarifa de Trump. A Bloomberg estimou que os preços dos veículos subirão, em média, $5.700. A taxa de desemprego no setor automotivo cresceu 12,5% em apenas 4 meses, a maior desde a pandemia de 2020. Mas mesmo diante desse cenário devastador, o governo mantém sua postura. Não há plano de transição, não há fundo de compensação, não há política industrial real, apenas a insistência no mesmo discurso de força, de punição, de isolamento. E o custo disso é pago com vidas reais, em cidades reais, por pessoas reais. É fácil usar a palavra traição para descrever o que está acontecendo. Mas talvez o termo mais justo seja abandono.
Porque foi isso que muitos trabalhadores da Ford sentiram quando ouviram o anúncio do fechamento das plantas. Um abandono não só da empresa que, pressionada, teve que cortar para sobreviver. Para entender como chegamos aqui, é preciso olhar para o que sustenta a indústria moderna. E não são slogans, é logística, planejamento, integração. Por décadas, a Ford, assim como GM e Stellantis, construiu uma rede interconectada que atravessa fronteiras, motores que saem do Canadá, transmissões que chegam do México, módulos eletrônicos importados do Japão ou da Coreia. Tudo calculado ao milímetro para que o carro saia da linha de montagem no menor tempo, com o menor custo, com a maior eficiência possível. Mas quando Trump assinou a ordem impondo tarifas de 25% sobre todas essas peças e insumos importados, essa engrenagem que funcionava como um relógio suíço quebrou. Aumentos de 18% a 32% nos preços de componentes eletrônicos, baterias e sensores fizeram com que o custo de produção de veículos disparasse. Um Ford elétrico, que antes tinha custo médio estimado em $41 mil, passou a custar mais de 50 mil. Para o consumidor, isso significa que o carro que estava prestes a comprar virou um luxo fora de alcance. Para o operário, significa que a linha de montagem não tem mais o que montar. Para a empresa, significa prejuízo e corte. Mas o impacto vai muito além dos números. Ele está nas histórias das pessoas. Como a de Marcos, operador de máquina na planta de Flat Rock. Há 12 anos, ele acorda todos os dias às 4h30 da manhã, pega 2 ônibus, enfrenta o inverno de Michigan e trabalha 10 horas com uma precisão que rivaliza com qualquer engenheiro. Em abril, ele foi dispensado. Com 3 filhos pequenos e a esposa grávida, Marcos agora depende de doações da igreja local para conseguir comprar leite e fraldas. Ele não entende de tarifas, de cadeias globais ou de geopolítica. Ele só sabe que trabalhava duro e, de repente, perdeu tudo. Ou como a história de Ana, engenheira da divisão de software de veículos conectados da Ford, em Dearborn. Ana ajudou a desenvolver a plataforma digital do novo Mustang Mach-E. Era parte do time que projetava o futuro da marca, até que veio o corte. Segundo ela, a empresa não conseguiu manter a equipe diante do rombo causado pelo aumento de custos. Nunca pensei que eu, com mestrado, estabilidade, trabalhando no coração da inovação, estaria entre os dispensados, ela disse. Ana agora faz entregas por aplicativo. O futuro que ela ajudou a desenhar agora é um passado engavetado. Essas histórias não são exceções. Elas são o novo normal. A desconexão entre a retórica política e a realidade nas fábricas virou abismo. Trump prometeu que traria empregos de volta. Mas qual o sentido de forçar empresas a produzir internamente se os insumos ainda vêm de fora e agora custam o dobro? A Ford não parou por má vontade. Ela parou porque a produção virou um jogo de sobrevivência. Um quebra-cabeça sem peças. Um cálculo onde o resultado final não fecha mais. A linha de montagem de um carro é uma sinfonia complexa. Um erro na chegada de um componente pode paralisar tudo. A ausência de um chip pode impedir que 10 mil carros saiam do pátio. E foi isso que começou a acontecer. Atrasos, suspensões, cancelamentos. As concessionárias, que antes mal davam conta de atender à demanda, agora veem o showroom se esvaziar, não porque os clientes desapareceram, mas porque não há mais carros chegando. Em resposta, a Ford tentou medidas emergenciais. Ofereceu promoções com preço de funcionário. Abriu campanhas relâmpago com descontos agressivos. Mas o estrago já estava feito. Em abril, segundo a Kelley Blue Book, o preço médio dos carros novos subiu para $48.699, a maior alta registrada no mês de abril desde 2020. Um aumento que reflete não só o custo das tarifas, mas o pânico das montadoras tentando cobrir rombos bilionários. E enquanto isso, as fábricas continuam desligando luzes. As demissões se espalham. O medo cresce. Nos bastidores, economistas soam o alarme. O Centro Peterson de Economia Internacional alertou que a política de Trump aumentaria o custo de cada carro vendido em quase $5.700. E o pior, sem gerar um único novo emprego líquido. Porque o que se ganha numa linha de montagem americana perde-se no fechamento de fornecedores estrangeiros que sustentavam a operação como um todo. Mas Trump não recua. Em vez de reconhecer os efeitos colaterais, ele dobra a aposta. Segue dizendo que as empresas deviam ter voltado para casa há muito tempo. Mas qual casa? O que restou da indústria interna não suporta a escala de produção moderna. As fundições locais, os fabricantes de autopeças, os fornecedores de sistemas eletrônicos, quase todos, foram desativados ou vendidos ao longo de décadas. A política de trazer de volta, sem reconstruir antes, é como pedir a um navio afundado que volte a flutuar só porque você gritou com ele. A verdade incômoda é que, hoje, o setor automotivo americano depende do mundo. E o mundo, em retaliação às tarifas americanas, está fechando suas portas também.
A China impôs tarifas de até 150% aos veículos americanos. A Europa reduziu encomendas. O México está revendo contratos. Enquanto isso, quem sofre é o povo, o trabalhador que paga o carro, a família que perde o emprego, o consumidor que vê o preço saltar e precisa desistir da compra. E se você acha que isso não te afeta, pense de novo. Porque a crise da Ford não é só sobre fábricas. Ela impacta o supermercado, o aluguel, o plano de saúde, a escola das crianças. Quando uma cidade perde uma planta automotiva, ela perde arrecadação, perde circulação de renda, perde esperança. E quando muitas cidades perdem, o país inteiro sente. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. A aposta da Ford para os próximos anos tinha um nome: T3. Um projeto ambicioso, estratégico, de longo prazo. O carro elétrico de nova geração, que deveria colocar a montadora à frente da Tesla, enfrentar os asiáticos de igual para igual e provar ao mundo que a indústria americana ainda podia liderar a Revolução Verde. Mas o que era para ser uma virada histórica virou uma página em branco. Lançamento adiado. Produção congelada. Investimentos suspensos. Tudo isso porque os custos de produção do T3, originalmente projetados para ficar abaixo dos $40 mil por unidade, ultrapassaram os $50 mil. Um salto de 22%, motivado quase inteiramente pelas tarifas impostas sobre baterias, componentes eletrônicos e matérias-primas estratégicas. Em um mercado onde cada centavo conta, esse aumento de custo é um tiro no coração do projeto. E aí vem a pergunta incômoda: como um país que afirma querer liderar a transição energética sabota sua própria capacidade de inovar? O carro elétrico é, hoje, o símbolo máximo de tecnologia automotiva. Não se trata apenas de meio de transporte. Trata-se de estratégia nacional, segurança energética, imagem global. Enquanto China, Coreia e União Europeia investem bilhões em subsídios, infraestrutura e pesquisa, os Estados Unidos travam uma guerra de tarifas contra si mesmos. A Ford não é uma empresa ingênua. Ela sabia que o T3 precisava ser competitivo, eficiente, acessível, mas com alumínio custando o dobro, chips presos na alfândega e fornecedores cancelando contratos por falta de previsibilidade. O projeto foi paralisado, não por escolha, por sobrevivência. E se a Ford, com todo o seu peso, sua história e sua capacidade de investimento, não conseguiu avançar, o que dizer das pequenas empresas que tentavam entrar no mercado? Startups automotivas, inovadoras, que agora estão afundando em dívidas e desistindo antes mesmo de lançar seus primeiros modelos. E aí surge outro paradoxo. Enquanto os Estados Unidos impõem barreiras aos próprios insumos, empresas estrangeiras invadem o mercado com modelos mais baratos e mais modernos. Hyundai, Kia, BYD, Volkswagen. Todas com linhas estáveis, fornecedores garantidos, incentivos governamentais e agora uma vantagem competitiva monumental. Em 2025, pela primeira vez na história, a participação de carros elétricos estrangeiros ultrapassou a dos americanos nas principais capitais dos Estados Unidos. Então a pergunta que não quer calar: a quem realmente serve essa política? Porque se era para proteger a indústria nacional, falhou. Se era para gerar empregos, falhou. Se era para colocar os Estados Unidos na liderança da tecnologia automotiva, falhou miseravelmente. Mas talvez o mais assustador não seja o que está acontecendo agora, e sim o que está por vir. Com os custos de produção descontrolados, a Ford foi forçada a tomar medidas drásticas. Suspendeu a expansão de sua megaplanta Blue Oval City, no Kentucky, prevista para ser o maior polo de montagem de EVs no mundo ocidental. Um projeto que deveria empregar mais de 6 mil pessoas. Agora está em pausa, sem data, sem garantias. O que isso significa? Que a janela de liderança está se fechando. Enquanto a Casa Branca insiste em medidas de curto prazo e retaliações comerciais, o mundo avança. A Europa avança, a China avança e os Estados Unidos patinam. Mas não era essa a promessa? Não foi esse o discurso? Recuperar a grandeza, trazer de volta a produção, fazer da América a fábrica do mundo outra vez. Onde está essa fábrica agora? Talvez esteja nas mãos de consultores que desenham planos sem ouvir engenheiros, ou nas canetas de políticos que nunca pisaram num chão de fábrica. Ou pior, nos palanques onde se repete que basta forçar as empresas a ficarem como se competitividade fosse uma ordem executiva, e não o resultado de décadas de investimento, planejamento e visão estratégica. Se você quer entender a fundo como essas decisões impactam diretamente a sua vida, seu bolso e o futuro do país, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Aqui você vai continuar recebendo análises sem filtro, sem maquiagem, só os fatos, as conexões e as verdades que ninguém quer contar.
Se antes comprar um carro novo era uma conquista possível para boa parte da classe média americana, agora virou um exercício de cálculo, de renúncia, de frustração. E a raiz dessa mudança não está numa crise financeira global, nem numa escassez de matéria-prima. Está aqui, dentro das fronteiras, no coração de uma política que prometia proteger, mas que está empurrando milhões para fora do mercado. A Ford aumentou os preços de 3 de seus modelos mais vendidos, o Mustang Mach-E, o Bronco Sport e o Maverick. O aumento foi brutal, de $600 a $2.000, dependendo do modelo. Um impacto direto no bolso de quem, até poucos meses atrás, estava prestes a fechar um financiamento. Agora, esses mesmos consumidores voltam para casa fazendo contas, cortando gastos, desistindo da compra. Mas isso é só o sintoma. O problema é mais profundo. O preço do carro não é só o preço do carro. É o reflexo de uma cadeia inteira pressionada, encarecida, sufocada por decisões políticas que ignoraram a complexidade da produção moderna. E quem sente primeiro, como sempre, é quem está na base. Quer um exemplo? Pegue uma família em Indiana, onde a indústria automotiva emprega direta ou indiretamente mais de 100 mil pessoas. Quando os preços sobem, a concessionária vende menos. Quando vende menos, encomenda menos. Quando encomenda menos, a fábrica produz menos. E quando a fábrica produz menos, os cortes começam. E aí não é só o carro que deixa de chegar. É o salário que deixa de entrar. O restaurante do bairro que fatura menos. A escola que perde alunos. O hospital que reduz turnos. O impacto é em cascata e devastador. Mas espere, não era essa a política que prometia fazer o oposto? Que dizia, com todas as letras, que ia gerar empregos, aumentar a produção, fortalecer a indústria? Então por que, exatamente, estamos indo na direção contrária? A resposta está na miopia de quem pensa que o mercado é um jogo de força bruta, que basta taxar o que vem de fora para que o que está dentro floresça. Como se uma fábrica brotasse do chão por decreto. Como se as peças que faltam no estoque pudessem ser substituídas por patriotismo. A realidade é muito mais cruel. Quando a Ford decidiu suspender as exportações de seus modelos mais populares para a China, como o F-150 Raptor, o Bronco e o Lincoln Navigator, ela não o fez por capricho. Fez porque os chineses retaliaram com tarifas de até 150% sobre os carros americanos. O que era um dos maiores mercados da montadora virou uma armadilha financeira. Exportar virou sinônimo de prejuízo. E essa decisão, inevitavelmente, se volta contra o mercado interno. Com menos receita internacional, a Ford precisou rever tudo. De novos lançamentos à manutenção de fábricas. Projetos foram congelados. Plantas como a Blue Oval City, em Kentucky, pararam. Divisões inteiras, como a de software para veículos conectados, sofreram cortes de pessoal. Mais 350 demissões, que se somam a milhares de outras. E com cada corte, um sonho a menos. Mas a dor não para por aí. Enquanto os preços sobem e os empregos somem, o consumidor médio vive um dilema quase surreal. Pagar mais por um carro americano ou buscar alternativas em modelos estrangeiros mais baratos, mais completos e agora menos penalizados por tarifas internas. O mercado começa a se reorganizar. A preferência por carros usados cresce vertiginosamente. O chamado mercado cinza de importações não oficiais ganha força. Pessoas viajam para estados vizinhos ou até ao México para conseguir um preço mais razoável. Famílias trocam o carro por serviços de transporte por aplicativo. A relação do americano com o automóvel, que por décadas foi símbolo de liberdade, conquista e mobilidade, está mudando à força. Em vez de reequilibrar o setor automotivo, a tarifa de 25% imposta por Donald Trump às importações de veículos e componentes provocou um efeito dominó internacional. Em menos de 6 meses, a resposta veio rápida, coordenada, estratégica. A China reagiu com tarifas de até 150% sobre carros americanos. A União Europeia encareceu o processo de homologação para veículos dos Estados Unidos. O México e o Canadá, até então parceiros próximos no NAFTA, começaram a revisar contratos e buscar alternativas mais estáveis com países da Ásia e do Oriente Médio. O impacto? Devastador. A Ford, que até o final de 2024 exportava centenas de milhares de unidades para a China, foi forçada a suspender as vendas de seus modelos mais lucrativos, como o F-150 Raptor, o Mustang e o Lincoln Navigator. As fábricas continuaram operando, mas sem destino para seus produtos. O estoque aumentou. A receita despencou e os prejuízos começaram a se acumular. Na Coreia do Sul, a Hyundai anunciou a expansão de sua planta no Alabama, aproveitando a lacuna deixada pelas montadoras americanas que recuaram. Na China, a BYD gigante dos elétricos lançou 3 novos modelos, voltados exclusivamente para o mercado norte-americano, com produção localizada no México para driblar parte das tarifas. Na Europa, a Volkswagen fechou acordo com concessionárias americanas para acelerar a entrega de modelos montados na Alemanha e na Hungria.
A lição era clara. Onde os americanos recuaram, os concorrentes avançaram. E talvez o dado mais inesperado venha do Goldman Sachs. Em relatório publicado em maio de 2025, o banco previu que as vendas de veículos novos nos 1,5 bilhão cairiam de 16 milhões para 15 milhões de unidades até o fim do ano, uma perda de 1 milhão de veículos, causada principalmente pela combinação entre preços altos e retração da oferta interna. Você percebe a dimensão disso? 1 milhão de carros que não serão vendidos, 1 milhão de contratos de financiamento que não serão fechados. 1 milhão de oportunidades que evaporaram, empurrando consumidores para o mercado de usados, para o transporte alternativo ou simplesmente para a desistência. E no meio de tudo isso, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O Brasil, tradicionalmente um ator secundário nesse tabuleiro, aproveitou o momento para lançar um plano ousado: atrair as montadoras em fuga dos Estados Unidos para investir em sua Zona Franca de Manaus. Com incentivos fiscais, infraestrutura portuária e acesso facilitado ao mercado sul-americano, o país está se posicionando como nova base de exportação para marcas que não querem mais depender da instabilidade americana. O colapso tarifário dos Estados Unidos está mudando as rotas globais de produção. Em pleno século XXI, estamos vendo a migração de fábricas não por causa da mão de obra barata, mas por causa de decisões políticas descoordenadas. O sistema de produção automotiva norte-americano foi construído com base na integração. Um motor que sai de Windsor, Canadá, cruza a fronteira para ser montado em Detroit, recebe componentes do México e software do Vale do Silício. Romper esse equilíbrio com uma canetada é como desmontar uma bomba relógio sem saber onde estão os fios. Agora imagine esse cenário se replicando em outras indústrias: tecnologia, agricultura, aviação. O mundo está aprendendo com o erro americano e está se reorganizando para não depender mais da imprevisibilidade de Washington. Enquanto isso, por aqui, vemos a imprensa financeira tentando manter a calma. Mas os dados falam por si. O índice de confiança industrial caiu 17% no primeiro semestre. As ações da Ford, GM e Stellantis despencaram na Nasdaq. E as reuniões de executivos com o governo, antes abertas e simbólicas, agora acontecem a portas fechadas, com troca de acusações e ameaças veladas. É uma tempestade perfeita. E no meio dela, o consumidor segue perdido, sem entender por que o carro ficou tão caro, por que o financiamento foi negado, por que o modelo que queria simplesmente não chegou à loja. O epicentro dessa destruição está na base, as cidades médias, esquecidas, espalhadas pelo coração do país. Cidades que não aparecem nas campanhas eleitorais nem nas capas das revistas financeiras, mas que sustentaram por gerações a espinha dorsal da indústria automotiva americana e que agora estão sendo consumidas por uma política que jurou protegê-las. Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, todos nomes familiares, todos marcados pela mesma ferida, a demissão em massa. Segundo o US Bureau of Labor Statistics, só nos 5 primeiros meses após a imposição da tarifa automotiva, o setor industrial perdeu mais de 43 mil empregos diretos. Mas o número real é muito maior, porque para cada vaga encerrada numa montadora, há pelo menos 4 empregos indiretos que desaparecem com ela. Fornecedores, motoristas, restaurantes, creches, mercados, lavanderias. A cidade para. A vida muda. Em Flint, Michigan, berço da General Motors e símbolo da classe trabalhadora americana, os ônibus passaram a rodar com horários reduzidos. O hospital da cidade, já combalido por anos de subfinanciamento, fechou uma ala inteira após o colapso do convênio de saúde local. Escolas públicas, que dependem de arrecadação fiscal municipal, começaram a cortar professores. E tudo isso por causa de uma simples equação quebrada. Sem indústria, não há imposto. Sem imposto, não há serviço. Sem serviço, não há futuro. Qual é a lógica de punir quem ficou? A resposta talvez não esteja na lógica, mas na vaidade. Na insistência de um projeto político que transformou a economia real em um campo de batalha simbólico. Porque para muitos estrategistas de gabinete, não importa quantos empregos sejam perdidos, importa quantas manchetes sejam geradas. E aí está o maior perigo, quando o ruído da retórica vale mais do que o silêncio do chão de fábrica. Vamos a um dado que deveria causar alarme. Segundo o Center for Automotive Research, as tarifas atuais elevaram o custo médio de produção de veículos nos Estados Unidos em $4.911 por unidade. Isso não é um desvio, é uma bomba relógio. É o suficiente para inviabilizar modelos populares, destruir margens de lucro e afastar consumidores. E o que acontece quando os consumidores vão embora? As lojas fecham, as fábricas demitem. Em um supermercado de Toledo, Ohio, uma funcionária chamada Érica contou à reportagem de um jornal local que perdeu o emprego no setor de atendimento da concessionária, onde trabalhava havia 9 anos. Ela era responsável por entregar os carros novos aos clientes.
Na última semana, antes do fechamento, ela disse, ninguém apareceu para buscar nada. A fábrica estava produzindo, mas os carros não saíam. E a gente sabia era questão de tempo. Tempo. Essa é a palavra-chave, porque estamos, a cada dia, esgotando o pouco tempo que resta para reverter o cenário. As previsões são sombrias. A Moody's rebaixou a perspectiva do setor automotivo americano de estável para negativa. A Fitch estima que o segundo semestre de 2025 trará queda de 11% na receita líquida combinada de Ford, GM e Stellantis. E por trás de cada número, há famílias inteiras tentando descobrir o que fazer com um futuro que desapareceu de repente. Mas enquanto aqui dentro tudo desmorona, lá fora, a imagem da indústria americana está sendo redesenhada, e não por nós. Na França, o governo Macron lançou um pacote de 9 bilhões de euros em incentivos à reindustrialização verde, mirando justamente os fornecedores que estão fugindo dos Estados Unidos. Na Índia, o governo Modi está oferecendo isenção fiscal de 15 anos para fabricantes de componentes eletrônicos que antes operavam no Texas e em Ohio. Até a Turquia, numa movimentação ousada, está negociando com a Tesla para produzir veículos elétricos destinados ao leste europeu e ao norte da África, espaço que antes era abastecido pelos Estados Unidos. O que mais assusta não é que o Brasil, a Índia ou a Turquia estejam captando as indústrias que saem dos Estados Unidos. O que mais assusta é que eles fazem isso com previsibilidade, com incentivos claros, com uma noção mínima de estabilidade jurídica e econômica. E enquanto esses países constroem o futuro, nós estamos ocupados demais travando batalhas imaginárias contra inimigos inventados. O consumidor americano já percebeu isso e começou a mudar de comportamento. Segundo a Consumer Reports, o interesse por veículos de marcas estrangeiras cresceu 23% entre janeiro e julho de 2025. A razão? Confiança, custo-benefício e disponibilidade. 3 fatores que antes eram associados à produção nacional. 3 fatores que agora são exatamente o que os Estados Unidos deixaram de oferecer. E então, a questão se impõe, direta, sem mais rodeios. Como se reconstrói a confiança nacional? A resposta não está em slogans, está em ações, em planejamento de longo prazo, em assumir erros, em respeitar o trabalhador que acorda às 5 da manhã, em escutar os engenheiros, os técnicos, os economistas que foram ignorados por vaidade ideológica. Está, sobretudo, em entender que política industrial não se faz com improviso, mas com compromisso. Não é tarde demais. Mas é quase. Porque, diferente da ficção, a realidade não espera pelo final feliz. Ela continua, com ou sem nós. E se não formos capazes de corrigir o curso agora, o que virá não será apenas uma crise cíclica, será uma era de declínio prolongado, em que a liderança americana deixará de ser um fato e passará a ser apenas uma lembrança. E você pode estar se perguntando, mas eu, como cidadão, como consumidor, o que posso fazer? A resposta é simples e poderosa. Informe-se, questione, participe, apoie conteúdo que traz verdades que muitos evitam dizer. Compartilhe essa mensagem com quem precisa entender o que está em jogo, porque toda mudança começa na consciência coletiva. E se você chegou até aqui, você já é parte disso. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, comente, não apenas por engajamento, mas para que mais pessoas possam acessar essa discussão. Para que possamos, juntos, transformar indignação em exigência, conhecimento em ação. Obrigado por ficar conosco até o final. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.